Olá para todos que estão nos assistindo, sejam bem-vindos ao nosso bate-papo sobre o escritor japonês Akutagawa Ryunosuke. Akutagawa foi um escritor do período Taisho que produziu maciçamente entre os anos de 1914 a 1927, sendo conhecido mundialmente pela profundidade de suas obras. No Brasil, diversos trabalhos seus, como Rashomon, Capa e Dentro de um Bosque, foram publicados. Além disso, atualmente é conduzido na Universidade de São Paulo o Núcleo de Tradução e Pesquisa Akutagawa. Diante disso, contamos hoje com a participação de dois professores integrantes do Núcleo de Tradução e Pesquisa Akutagawa para compartilharem conosco um pouco sobre seus estudos sobre esse autor japonês tão fascinante. Meu nome é Rafaela Pastana e sou egressa do programa de pós-graduação em Língua, Literatura e Cultura Japonesa da USP e irei mediar o encontro de hoje, que conta com a participação do professor mestre Edson Yamazaki e da professora mestre Juliana Saito Pinheiro. Eu também sou membro da Comissão Literária no Bunkyo e o nosso propósito é a divulgação da literatura japonesa no Brasil. Apresentando os dois, o professor Edson é graduado em Letras Japonês pela FUVEST USP com um mestrado em Língua, Literatura e Cultura Japonesa pela mesma universidade. Desde a graduação, o professor Edson traduziu contos infanto-juvenis de diversas épocas do Japão, onde teve contato pela primeira vez com os contos infanto-juvenis de Akutagawa. Durante o mestrado, o professor Edson pesquisou sobre diversos contos e optou por traduzir alguns contos infanto-juvenis de Akutagawa, dentre eles como Ito e Agonin no Kami. Atualmente, o professor Edson ministra aulas de língua japonesa em escolas e instituições do Brasil e de Portugal. A professora Juliana Saito Pinheiro é graduada no curso de Letras Japonês da Universidade de São Paulo e possui mestrado no programa de Língua, Literatura e Cultura Japonesa pela mesma universidade, tendo seu trabalho de iniciação científica sido voltado para um diálogo entre as obras de Akutagawa e Pierre Loti. Atualmente, a professora Juliana, além de integrar o núcleo de pesquisas sobre Akutagawa, é professora conteudista de literatura da Universidade Cruzeiro do Sul e ministra aulas de língua portuguesa como língua estrangeira. Gostaria de iniciar o bate-papo pedindo que o professor Edson nos fale um pouco sobre alguma obra escolhida de Akutagawa, contando-nos um pouco sobre a narrativa e compartilhando conosco a sua percepção. Olá, obrigado, Rafaela. Olá, Juliana. Primeiramente, queria agradecer ao Bunkyo pela oportunidade de estar aqui falando com vocês. Bom, o conto que eu escolhi para falar um pouco é o Fio da Aranha. Ele foi publicado em 1918, numa primeira revista, uma revista chamada Akaitori. Ela era uma revista voltada ao público infanto-juvenil. E Akutagawa ainda publicou mais outros 4 contos nas edições seguintes dessa revista. Esse conto, ele foi baseado num conto de um livro chamado Karma, a História do Budismo, escrito por Paul Caros em 1894. E também dialoga um pouco com a Fábula da Cebola, citada no romance Irmãos Karamazov, do Dostoiévski, de 1979. Tanto o Karma quanto a Fábula da Cebola, ela tem a atenção voltada para a doutrina religiosa, né? Mas tentando explicar o karma e como funciona o budismo através do conto, né? Ele usa como base o conto para explicar como funciona certas características do budismo. E a Fábula da Cebola, ela acaba sendo usada como uma lição de moral ali de uma personagem que está querendo explicar para uma outra personagem por que ela deveria ou não agir de uma certa forma. O conto em si, ele conta a história de um ladrão muito cruel, que no momento se encontra no inferno, e por causa de uma única boa ação que ele teve na vida, que ele fez na vida, ele ganha a chance do Buda de sair daquela situação. Então, o Buda manda uma teia de aranha, um fio de uma teia de aranha até o inferno, e
esse ladrão, ele vê aquele fio e vê ali também a chance de sair daquela situação, mas devido à sua natureza egoísta e malvada, ele acaba sofrendo um revés ali na situação. E, bom, e apesar do texto ter mais de 100 anos, eu não vou dar spoiler do final, fica aí para quem quiser ler, né, se interessar. Esse conto já é traduzido para o português. Eu encontrei pelo menos 3 versões desse texto, e acho que uma das versões muito interessante foi feita por uma monja budista, que escreveu para um site chamado, acho que era sobre budismo, e ela traz de volta toda a questão do budismo, que foi retirado um pouco na versão da Akutagawa, e com termos, né, do budismo, novamente. Então, é interessante porque ele dá uma volta, né? Você tem todas essas traduções, você lendo todas as traduções em português, você consegue perceber o que aconteceu nessas histórias. Mas é basicamente isso o ponto que eu escolhi para falar hoje. Ok, muito obrigada pela sua contribuição, professor Edson. Agora eu gostaria que a professora Juliana também nos falasse um pouco sobre outra obra de Akutagawa e gostaria também que ela tecesse alguns comentários sobre. Ok, bom, também agradeço, né, o convite, agradeço a Rafa, o Bunkyo, Neide Sensei, pela oportunidade de falar um pouquinho sobre o Akutagawa, sobre os estudos que eu já realizei até hoje. E, bom, na verdade, eu escolhi o mesmo conto que eu estudei na minha iniciação científica, que é chamado O Baile, também já está traduzido para o português. E o interessante do Baile é que, na verdade, ele é uma releitura de um capítulo de um livro escrito por um escritor francês, o Pierre Loti, que a Rafaela mencionou no começo, e só que sob um outro ponto de vista, né? Então, na verdade, é um evento, é um baile, é o aniversário do imperador, e o Pierre Loti conta a visão do estrangeiro, né? Como o estrangeiro como ele se sente, né? Quais são as impressões dele em relação a esse evento, né, realizado no Japão, com, enfim, vários convidados também estrangeiros, e acho que ele esperava algo mais tradicional na visão dele, né, tradicional japonês, e na verdade ele se depara com um baile que é muito parecido com os bailes europeus, né? Então ele tece os comentários dele, as impressões sobre as pessoas, sobre o modo como as pessoas se portam, né? As danças, o uso de língua estrangeira, a decoração do lugar, enfim. E o conto do Akutagawa, o baile, é o mesmo evento, é nítido que é o mesmo evento, mas, na verdade, é o ponto de vista de uma japonesa, né? Claro, tem um narrador, mas a gente enxerga a ocasião sob o ponto de vista da Akiko, que é uma jovem japonesa, enfim, que está participando pela primeira vez de um evento como esse, e ela está encantada, né? Então, ela está absolutamente encantada com toda aquela pompa, toda a solenidade do evento mesmo, né? E ela se sente bem, se sente orgulhosa, né? E ela acha que realmente fazer parte daquele evento é uma ocasião assim única. E ela conhece um estrangeiro, enfim, também não vou ficar dando muito spoiler da história, mas a parte que assim mais toca, eu acho que é essa questão dos pontos de vista diferentes, né? Então, como o estrangeiro enxerga um Japão tentando se equiparar às potências europeias, né, às potências estrangeiras, copiando certos, enfim, copiando hábitos, copiando a maneira de se vestir, inclusive, né? Deixando de lado um pouco aquilo que os estrangeiros imaginavam o que era o Japão, né, para tentar se equiparar mesmo. E como isso é estranho para aos olhos de um estrangeiro. E, por outro lado, né, a visão da japonesa, aquilo que o Akutagawa possivelmente imaginou que a japonesa sentiu, né, o orgulho de estar participando daquilo, né, enfim, o contato que ela estava tendo com o estrangeiro, mesmo estando no Japão, mas poder vivenciar tudo aquilo, que
não era para todo mundo, né? Na verdade, era, acho que uma pequena parcela, somente uma elite japonesa podia participar desse tipo de evento, e para a Akiko era algo importante, né? Então, mas o principal, enfim, que eu comparei na minha iniciação científica, e que até hoje, né, mesmo eu tendo feito outras coisas, estudando outro autor no mestrado, ou feito outras pesquisas durante esse tempo, eu gosto muito de entender como que se deu esse encontro entre tradição japonesa com a influência, né, dos países europeus ou mesmo dos Estados Unidos, como que o Japão foi se adaptando a isso, visualmente falando, né, seja na arquitetura, na decoração, no modo de se vestir, né, na moda mesmo, a influência que o Ocidente teve no Japão e como que o Japão recebeu isso. E também, claro, né, na literatura, a gente sabe que após o período Meiji, após a abertura dos portos, o Japão recebeu toda sorte de influência do Ocidente, né, dos países europeus e dos Estados Unidos, e isso influenciou também nas artes, né? Não só visualmente falando, mas também a literatura, enfim, o pensamento também, o comportamento. Enfim, não sei se eu falei muito rápido, mas é basicamente isso. E é interessante mostrar que esse lado do Akutagawa também, da releitura, né? Assim como ele já fez, ele também criou contos, criou histórias a partir de histórias clássicas, né, do próprio Japão ou chinesas, enfim. Ele também recriou essa situação, ele fez esse conto a partir de um outro escrito, de um escritor estrangeiro, né? Então, acho que essa habilidade que ele tem de recontar as histórias, né? Sempre adicionando o olhar dele, enfim, o jeito dele de se expressar. Eu acho que não sei se eu falei muito rápido, mas era mais ou menos isso que eu tinha para falar. Muito obrigada, professora Juliana. O conto baile, né, sem dúvida, né, traz alguns elementos bem intrigantes dentro da narrativa, que eu acho particularmente muito bem tecida. E essa questão ali, né, de recontar, né, eu acho que é muito marcante ali nesse conto. E também, né, o fio de aranha comentado pelo professor Edson. Eu me lembro que eu ouvi sobre esse conto pela primeira vez numa viagem, e uma professora japonesa me falou sobre ele, e praticamente ele representou um marco, né, na minha vida, e eu acho ali que ele cria um impacto muito profundo em quem lê, né, sem dar spoiler, né, mas é um final ali bem contraditório. Agora, eu gostaria de fazer uma pergunta para o professor Edson. Professor Edson, qual o aspecto mais marcante você citaria nas obras de Akutagawa? Olha, para mim, são vários aspectos. Uma, por óbvio, é como ele descreve a natureza humana, essa parte mais... os defeitos, a feiura, né, o egoísmo, como ele traz, como ele descreve essas coisas nos contos deles, e quais os reflexos disso para aquele personagem ou para aquela situação. Isso eu acho muito, que acho que é o ponto mais interessante ali dos contos, principalmente dos que eu trabalhei já traduzi, mas também as descrições de forma geral do Akutagawa, tanto das paisagens, tanto das pessoas, das situações, como ele contextualiza todo o ambiente, a situação. Eu li também muito Kawabata, e o Kawabata gosta de fazer aquelas descrições longas, megas detalhadas, assim, mas o Akutagawa, ele traz essas descrições de uma forma mais sucinta, mais direta, e consegue te trazer também, da mesma forma, te levar para dentro daquela história e conseguir imaginar toda aquela situação bem na sua frente. Assim, isso eu acho muito interessante das obras do Akutagawa, dos contos, principalmente dos que eu traduzi, que eu estudei. Muito obrigada, professor Edson. Sem dúvida, esses elementos saltam nas obras de Akutagawa. Eu acho que impacta profundamente o leitor, como o professor Edson mencionou, da beleza, da figura, das descrições. Muito obrigada. Agora, eu gostaria de perguntar à professora Juliana. Professora Juliana, qual foi
sugestão você daria a alguém que se iniciasse nas obras de Akutagawa? Bom, eu acho que, para começar, né, uma sugestão boa é que realmente tem muita coisa traduzida. Então, independentemente da pessoa ler o original em japonês ou não, tem muita coisa já para o português. E eu acho que, como o Akutagawa, a especialidade dele é o conto, né? Ele é o pai do conto moderno japonês. Isso é ótimo também, é um ponto muito positivo, porque dá a possibilidade de você ler coisas diferentes e num tempo relativamente curto. Você pode ler um por noite, não sei, você está no metrô, você pode ler também. Eu acho que o conto, esse formato, ele é super atraente por isso, né? Porque te dá essa possibilidade também de ler vários, são várias histórias, e num tempo curto. Então, mesmo quem não gosta muito de ler, quem não está muito, né? Agora, principalmente, eu acho que por causa do uso de celular, de tecnologia, a gente lê cada vez menos. Eu acho que o conto é um bom jeito de você se manter ligado aos livros de alguma forma, né? E também eu acho que o Akutagawa, a gente tem que aproveitar que ele tem várias facetas, né? Assim como o Edson falou, tem essa questão de falar sobre a condição humana, a miséria humana, enfim, às vezes eles se aprofundam em temas um pouco mais, sei lá, próximos do grotesco, do diabólico, enfim, mas eu acho que ele tem também uma questão histórica, um resgate histórico também. Então, ele tem várias facetas. É um escritor que eu acho que pode agradar vários públicos, assim, vários gostos diferentes. Muito obrigada, professora Juliana, pela sua contribuição. Acho que a questão realmente do conto, né, torna a obra do Akutagawa bem atraente, e os elementos todos enumerados aqui foram muito ricos. Eu, particularmente, gosto muito de uma sensação especial que as obras de Akutagawa proporcionam, né? Eu acho que também a linguagem do autor com o leitor é algo muito particular, mas tem uma sensação ali que eu vejo muito anime, que é um estado ali em que o sol está se pondo e meio que as cenas são mostradas em silêncio. E tem algum momento ali na obra da Akutagawa, principalmente em Arashomon, então no Destino, em que as coisas começam a ficar um pouco sombrias, e essa sensação é como se o sol estivesse se pondo e estivesse indo para um estado um pouco mais sombrio. E é uma coisa ali muito... Eu nunca vi nenhum autor conseguir criar uma sensação tão forte só ali, né, com as descrições dele. Então, o Akutagawa, sem dúvida, eu acho que é um escritor que vale a pena, né, o nosso público, né, dar uma chance para ele. Acredito que o bate-papo de hoje nos fez pensar profundamente no trabalho da Akutagawa, tanto aquilo no que tange ao aspecto mais bonito, quanto ao mais melancólico, ou mesmo sombrio, por assim dizer. Eu me sinto muito honrada e grata por poder me reunir com vocês dois e desfrutar desse bate-papo. Espero que futuramente possamos compartilhar mais encontros como este. Caso algum dos dois professores queira pontuar mais alguma coisa, por favor, fique à vontade. Na verdade, claro, eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade e só retomar um pouquinho o que eu falei no começo, é que eu não contextualizei muito bem, mas o conto, o baile que eu falei sobre, ele foi publicado em 1920, e o livro do Pierre Loti, do francês, que serviu de base para o Akutagawa, ele é de 1889. Então, é um período que o Japão está realmente se abrindo para o Ocidente, depois de séculos fechado, né, imerso na sua própria cultura. Então, é um período de abertura para os países, enfim, europeus, ou enfim, os países além mar, né? O Japão realmente estava fechado. E aí, depois se abriu e recebeu influência de outros lugares. Era só isso que eu achei que ficou faltando. Eu também queria agradecer novamente pela oportunidade, e aproveitando que a Juliana comentou sobre a gente estar muito ligado hoje nas mídias, uma forma do pessoal conhecer também o Akutagawa é através do filme, né, da adaptação dos dois contos, né, do Rashomon e o Yabunanaka, no filme Rashomon, do Akira Kurosawa, também. Além de ele trazer os contos, né, as adaptações, nesse filme, ele revolucionou em algumas técnicas de filmagem também. Então, para quem gosta de cinema, é também um filme muito importante aí na história do cinema também. Só isso, Bem muito lembrado. obrigado.
Muito obrigada, professor Edson, professora Juliana. Então, nos vemos na próxima. Até mais. Até, tchau, tchau. Até mais, tchau, tchau.